Olá, galerinha! Como é que vocês estão? Vocês estão em casa, né? Se cuidando direitinho, para que todos possam ficar bem, né? Nesse tempo de quarentena, já estamos com muitas saudades. Por isso resolvemos gravar esse programa para a gente poder contar uma historinha, né? Mas antes de contar essa historinha, vamos cantar? Vamos cantar junto? Aí onde você está, cante comigo, tá? E chama o papai, chama a mamãe, chama a vovó, chama todo mundo. E vamos cantar junto. E você lembra da música, eu tenho certeza. Vamos cantar? Vem cá comigo aqui. Qual é a musiquinha que a gente ia cantar? Deus é bom pra Deus mim. é bom pra mim. Vocês lembram, né? Então vamos lá? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente estou seguindo eu vou, Deus é bom pra mim. Vocês cantaram? Será que eles cantaram em casa? Ah, mas eu quero que vocês cantem bem forte, hein? Papai, mamãe, vovó também. Vamos mais uma vez? Vamos lá? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente eu estou seguindo eu vou, Deus é bom pra mim. Muito bem! Deus, ele é muito bom para nós. Amém? Ok. A historinha que eu vou contar, ela está escrito em Atos, capítulo 12. É uma história muito linda, tá? Vocês podem estar lendo depois. Era já tarde da noite, bem tarde. Tava todo mundo dormindo. Opa, só que não. Uma casa tinha gente acordada. Fazendo o quê? Eles estavam orando. Eles estavam clamando a Deus por algo impossível. E você vai saber o que era isso, o que era impossível. Esse é Pedro. Conseguem ver? Pedro, o que ele estava fazendo aqui? Ele estava pregando, ele estava falando sobre o amor de Jesus. Que Jesus, ele morreu lá na cruz para perdoar os meus pecados. E aí ele falava para todas as pessoas que Jesus morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Mas havia alguém que não gostava nada disso. O rei Herodes. O rei Herodes, ele fazia de tudo para que ninguém mais falasse sobre Jesus. Tanto é que ele não cria, ele não acreditava em Jesus, ele não aceitou aquele amor de Jesus na vida dele. Então ele passou a perseguir, e todas as pessoas que falavam de Jesus, ele mandava prender. A Bíblia fala que ele mandava até maltratar essas pessoas. E, consequentemente, algo terrível, mandava matar. Que triste, né? Era isso que o rei Herodes fazia naquela época. Mas Pedro, mesmo assim, ele continuava falando para todos do amor de Deus. Afinal, todos nós precisamos de Deus. E ele continuava pregando. E no meio deles estavam os soldados. E os soldados imediatamente correram para o rei Herodes e falaram para o rei: olha, Pedro está pregando e falando de Jesus. E o que aconteceu? Ele foi preso. Pedro foi preso. Ele foi preso. Ele foi algemado. Olha só, conseguem ver aqui? Ele foi acorrentado, né? Um soldado de um lado, um soldado do outro. Tinha mais 2 soldados lá na frente da porta da cela dele. E outra coisa, tinha uma porta grande de ferro. Não tinha jeito. Pedro agora estava preso, sem condições para sair, para pregar o evangelho. Estava preso. Vocês já viveram alguma situação bem difícil, alguma coisa bem triste?
Pois é, a palavra de Deus nos fala em Jeremias 33:3. O próprio Deus nos fala isso. Clama a mim e eu te responderei coisas grandes e ocultas das quais você não conhece. E aquele povo, lembra aquele povo lá na casa de uma mulher chamada Maria? Estavam reunidos orando naquela noite, lembram? Pois é, eles estavam clamando a Deus por algo. E algo aconteceu. Algo maravilhoso, se não dizer assombroso. Apareceu um anjo e as correntes se quebraram e Pedro estava liberto. Sim. Ainda o anjo falou assim: levanta! Vocês acreditam uma coisa? Pedro, vocês repararam? Olha só, Pedro estava dormindo. Como que Pedro podia dormir? Se ele podia ser torturado e consequentemente ia ser morto? Pois é, crianças. Pois é, ele confiava em Deus e ele tinha uma paz que excede até o nosso entendimento. O nosso entendimento nem entende. Ele tinha essa paz. E aí o anjo falou assim: levanta, Pedro, vamos, levanta, coloca a sandália. E aí eles foram para fora, né? E aquela porta de ferro que dava para a rua da cidade se abriu. E quando Pedro viu, o anjo havia desaparecido. E ele estava lá fora. E aí ele se deu em conta de que aquilo era real. Isso tinha realmente acontecido. Que glorioso! E aí Pedro foi correndo até lá na casa de Maria, onde todos estavam reunidos fazendo o quê? Orando. Estavam clamando a Deus. E aí, uma menina chamada Rode, ela escutou alguém bater na porta. Toque, toque, toque. Mas quem será essa hora? E se for um soldado? E aí Rode foi lá na porta, abriu uma frestinha e ela viu quem que estava na porta? Pedro! Eu não acredito! E ela ficou tão feliz que saiu correndo, deixou Pedro lá na porta e foi correndo lá e falou para todos: olha, vocês não acreditam? Pedro está lá na porta. Ele está lá. E as pessoas ficaram olhando. Essa menina acho que não viu direito não. Pedro está preso. Como é que ele pode estar ali na porta? E aí eles foram até a porta. E quem estava lá? Pedro. E aí Pedro entrou. E aí ele pôde falar para todos eles da grande maravilha que havia acontecido naquela noite. E aí Pedro ficou um pouco ali e se foi para outros lugares. Então nós podemos ver o grande poder que Deus tem. Se nós clamarmos, orarmos, Deus, Ele nos responde. E pode fazer grandes coisas. Amém? Amém? Amém. Muito bom! Agora eu quero fazer só algumas perguntinhas para ver se realmente você aí de casa, vocês prestaram atenção. Tudo bem? Vamos lá. O que o rei Herodes estava fazendo com aqueles que falavam de Jesus? Ele estava prendendo e depois levando à morte. Ele prendia, né? Levava para a prisão e depois ainda ele queria era matar os cristãos. Que coisa, né? E agora eu quero ver, hein? Peça pro teu papai agora, hein? Ou pra sua mãe, ou pra vovó. Vamos ver se ela vai saber. Será que ela prestou atenção? O que o rei Herodes mandou fazer para ter certeza de que Pedro não escaparia da prisão? O que ele mandou fazer? Ele foi algemado por 2 homens do lado dele. E 2 homens na porta da cela. Ele colocou 2 soldados dentro, né?
mais 2 soldados lá fora, acorrentado. E ainda mais uma porta de ferro. E ainda tinha uma porta de ferro enorme. Senhor, muito bem. E aí, acertaram? Como que podia Pedro dormir? Lembra das partezinhas onde Pedro dormiu? É que Como que ele podia dormir numa situação dessas? Como? ele tinha paz e confiava em Deus. Ele tinha paz no coração e ele confiava em Deus muito bem. Ah, e como é que Pedro escapou da prisão? Com um anjo que Apareceu, né? que apareceu e quebrou as algemas e ele disse, se levanta, Pedro, e daí Ele foi, né? Isso, e foi para as ruas, como diz, né? Quando ele viu, ele já estava lá, né? Muito bem. Galerinha, foi muito legal estar aqui, poder falar com vocês aí de casa. E eu tenho um recadinho. Nós vamos também preparar, ou já está preparada, uma atividade para você. Aqui na Igreja Batista Boas Novas. Então peça para um responsável, tá? Papai, mamãe, alguém responsável para passar na Igreja Batista Boas Novas no domingo a partir das 8h30 para estar retirando uma atividade a respeito dessa história que nós contamos neste vídeo, tá bom? Então Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau! tchau!